Eu sou uma negação e sou muito distraído também. Então, o que eu estava falando para vocês é que essa questão da datação dos trabalhos, ela muda. Se vocês olharem aqui, por exemplo, nesse livro, né, de 1998, o Nelson ele data o grafite 1988, 1989. Mas já no Berceuse, ele vai datar 1985 a 1988, né? Então, isso muda, né? Então, o que é o interessante é que, a partir dessa... Aqui, ó, série Gênesis... A série Gênesis, ela tá datada de 1988 no livro, né? Ou seja, a mesma data que estava datado antes o grafite, né? Então, aqui está vendo, série Gênesis está datado de 1988 e 1991. Só que depois o Nelson ele decide continuar esse trabalho. Então, quando você chega aqui no... Cláudio, você não está apresentando. Desculpe. Tá tranquilo. Hã? Tá tranquilo. É que eu estava com som baixo aqui, eu não ouvi o que você falou. Ah, tá. É só que você não está apresentando. Ah, tá, desculpe. Ai, meu Deus, isso é uma negação. Desculpe, gente. Obrigado, João. Então, eu estava mostrando, por exemplo, o grafite, que é esse trabalho aqui, no Berceuse, que é esse livro, que é o último. O grafite está datado de 1985 a 1988, né? Mas, no primeiro livro, ele está datado... Está vendo? Ele está datado a 1988, 1989. Está vendo? Mas depois ele vai datar 1985 a 1988. Então, assim, existem três... do mesmo modo que a série Gênesis... ela... Aqui no texto do Naves, ela está datada 1988, 1921, 1991. Por que tem isso? Porque o Nelson ele data os trabalhos, muitas vezes, a partir do momento que ele tem a ideia do trabalho, né? E aí, então, aquilo já é uma data de nascimento do trabalho, mesmo que o trabalho demore muito tempo para ser feito. Então, a série Gênesis, por exemplo, aqui ele não tinha ideia ainda do desdobramento, mas quando ele publica aqui, ela já está totalmente realizada. Ou seja, a série Gênesis originalmente são três trabalhos, né? São três trabalhos que consistem em introduzir um objeto em um outro objeto, né? No caso aqui, vocês estão vendo, introduzir um diamante numa ostra,
para que essa ostra produza uma pérola a partir do diamante. Quer dizer, normalmente essa pérola ela é produzida a partir de um grão de areia, alguma coisa assim, e ele coloca... Quer dizer, na verdade, esse trabalho nunca foi feito, né? Houve várias tentativas de se fazer esse trabalho nunca foi realizado, né? Então, aqui é uma espécie, é um trabalho que só existe no vídeo, né? Ele coloca um diamante na ostra, simulando que esse diamante vai virar uma pérola, só que passa a ser uma pérola construída a partir de um diamante, né? Então, tem uma ação, tá vendo? E tem uma espera, né? Então, do mesmo modo, ele coloca aqueles 3 pênis de cristal dentro da árvore, né? E aí a última foto do livro, né, desse livro aqui, a última foto, são exatamente um tempo depois, esse tronco se fecha, e agora esse tronco ele guarda dentro dele, né? Então, como se fossem as cicatrizes, né, que o tronco tem agora, ele guarda dentro dele esses 3 pênis de cristal, né? E, por fim, um trabalho do cachorro, né, que ele introduz através dessa cirurgia, um pequeno Buda de ouro no osso do cachorro, né, do mesmo modo como ele tinha introduzido 3 pequenos Budas de ouro numa das hastes, né, do grafite, né? Ele introduz esse osso, né? Então, nesse trabalho, na série Gênesis, quando ele surge, existem esses 3 trabalhos, só que depois esse trabalho ele vai continuar, porque quando esse cachorro morrer, o Nelson vai pegar esse osso que tem um Buda dentro, tá vendo? O Buda aqui, ele vai pegar esse osso e vai abrir um buraco numa árvore. Então, tem um tempo aí. Primeiro tem a ação de introduzir o Buda no osso do cachorro. Bom, esse cachorro continua vivendo, tem uma hora que esse cachorro morre. Então, quando esse cachorro morre, esse osso do cachorro, ele separa esse osso e ele introduz esse osso, ele faz um buraco, tá vendo? Numa árvore que fica dentro da casa dele, que ficava, melhor dizendo, e ele introduz esse osso. E aí tem a ação e depois tem a espera. E aí esse osso, a árvore continua o processo dela, ela vai meio que engolindo o osso, vai fechando, tá vendo? E aí, quando cumpre 29 anos, desde o início do trabalho, desde a primeira ação, que é a cirurgia que coloca o Buda dentro do osso do cachorro, né? Ele aos 29 anos, né? Que é o tempo da revolução de Saturno em torno do Sol, né? Então, quando Saturno volta ao mesmo ponto dessa revolução em torno do Sol, né? Saturno, que dentro na mitologia é o pai do tempo, né? Corresponde ao Cronos dos gregos, né? Quando Saturno volta ao mesmo ponto da sua trajetória em torno do Sol, na qual ele se encontrava quando o trabalho se iniciou, o que ele faz? Ele corta a árvore, essa árvore onde estava, ele corta a árvore e enterra a árvore no chão, né? Então, tá vendo? O resultado final é isso. Então, a série Gênesis completa então, tem várias coisas dentro umas das outras, entende? Então, ele encerra esse processo colocando essa árvore, cortando essa árvore, enterrando ela, fazendo um buraco na própria terra, né? Quando o Naves escreveu isso, essas etapas aqui, né, não tinham ainda acontecido, né? Então, introdução de objetos manufaturados em organismos vivos.
mineral, vegetal e animal, né? Então ele mistura os três reinos, né? Ele pega o ouro, coloca dentro de um osso, que é um animal, e depois pega esse osso desse animal e coloca dentro de um vegetal, que é a árvore, e depois coloca de novo na terra. Sim, Gabriela. Uma coisa que eu percebi do trabalho dele, eu não sei se é o objetivo, mas foi o que remeteu a mim. Durante o vídeo, quando mostrou a cirurgia do cachorro, e depois eu percebi que a cirurgia inteira tinha acontecido só para colocar um Buda no osso dele, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, isso é muito invasivo, sabe? Ele é um ser vivo, como assim a gente vai fazer uma cirurgia nele só para colocar um objeto? Só que aí depois eu refleti que a árvore não me incomodava tanto assim, o fato dele colocar uma haste de metal dentro de uma árvore. E do cachorro me incomodava, sendo que ambos os dois são seres vivos nesse planeta. Então, tipo, eu acho que o dele também é muito sobre a interferência do homem na natureza de uma forma literal. Sim, então, o vídeo, o Oco, ele pega exatamente esse ponto. Então, ele insiste nesse ponto. E é por isso que ele associa o trabalho dele à imagem de arquivo, que eu não sei se você prestou atenção nesse ponto, né? Que são todas essas coisas que aparecem ali, que parecem um pouco estranhas, o que essas coisas estão fazendo ali, que são, por exemplo, pessoas que colocam piercing no nariz, na orelha, no mamilo. E aí ele vai mostrar os indígenas com piercing no nariz, na boca, alargamento da boca. Então, uma hora que ele coloca aquela mulher asiática que tem aquelas argolas, né? E ao mesmo tempo, ele toda vez que mostra isso, aí tem aquela cena que faz uma espécie de traveling, que mostra a ponta daquelas garras de latão apontando para o tronco da árvore, né? Então, existe ali, em todos esses exemplos, então, aquela criança africana que é cortada para deixar as cicatrizes, né? Então, existe um paralelo que ele traça entre essas cicatrizes no corpo e a cicatriz que ele faz no corpo dessa árvore, né? Então, ele está trabalhando essa ideia de que sempre existe uma relação entre a cultura e a natureza, né? Sempre existe uma ação humana, seja ela sobre os corpos humanos, seja ela sobre os corpos animais, seja ela sobre os corpos vegetais, né? Então, por exemplo, quando a gente marca um gado, né, pela questão da propriedade, né? Quer dizer, tem esse ponto é um ponto que, vamos dizer, o documentário ele vai explorar sobretudo esse ponto, né? Esse ponto que você pegou desse paralelo, né, dessas ações. Então, esses exemplos todos, essas imagens de arquivo todas que ele pega, de indígenas, de, né, povos africanos, povos asiáticos, indígenas ameríndios, né, que fazem esse tipo de ação. Aí ele vai falar também da tatuagem, né? Ele vai falar até mesmo da musculação, do halterofilismo como um modo de, através da prática, alterar o corpo, né? Assim, alterar o aspecto do corpo, né? Então, ele vai inserir as ações dele nesses corpos, né, vegetais ou animais, né, ou o próprio corpo humano, né, ele vai inserir isso nesse mesmo processo que caracterizaria todas as culturas, né? Então tem uma interação, né? E ao mesmo tempo também, o que eu acho interessante é que mesmo a gente interferindo na natureza, no caso, como ele passa nas obras dele, de certa forma não é assim tão significante, porque, por exemplo, em 250 anos, o pedaço de latão que ele colocou na árvore vai ser completamente engolido por ela e vai estar no centro dela. Então, a gente pode sempre estar interferindo na natureza, mas ela está sempre também se transformando, e a nossa ação não é assim tão duradoura também.
Sim, então, ou seja, também é uma resposta, né, da própria natureza, né? Acho que esse ponto também é um ponto muito importante, né? Que há uma relação conflituosa ali, né? Em que há uma ação, mas também há uma resposta a essa ação da própria natureza, né? Então, que eu acho que é isso que eu estou tentando, um dos aspectos daquilo que eu estou tentando pensar com esse conceito de cosmografia, né? Que há uma escrita, não é tanto um discurso sobre a natureza, mas essa coisa da grafia, ela implica nesse arranhar a natureza, né? Então, esse é um ponto que eu acho que quando aqueles africanos fazem aqueles cortes nos corpos, né, no rosto, nas costas daquela criança africana, né, tá em jogo essa tensão, essa cosmografia, né? Assim, então, esse fato de que a própria árvore vai engolir essas garras de latão, né, no grande Buda, né, ou então que o osso vai ser engolido, né, ou então que os pênis de cristal que vão ser também engolidos, né, e vão ficar só pequenas cicatrizes ali, né. Então, eu acho esse um ponto, eu diria que esse é o ponto que um dos pontos, talvez o ponto mais importante que o vídeo explora. Eu acho que esse paralelo que o vídeo faz com essas imagens de arquivo de outros povos, fazendo esse tipo de intervenção nos corpos, ele visa estabelecer exatamente esse paralelo. Mas tem uma outra dimensão também, que é essa dimensão que o Naves, que é uma dimensão muito importante, que o Rodrigo Naves coloca logo no primeiro parágrafo do texto, tá? Mas antes, João, você queria dizer alguma coisa? Não, eu ia exatamente perguntar se essas marcas no mundo, né, da ação humana, tinham alguma relação com o que você fala de grafia mesmo no artigo. E aí você Sim, respondeu sim. plenamente. Porque a cosmografia, então, o ponto que eu queria introduzir na aula de hoje é exatamente esse lugar dentro dessa cosmografia do corpo humano. Quer dizer, o corpo humano, ele também é natureza, né? E existe uma grafia também no corpo, existe um arranhar, um fazer traços, um deixar marcas no próprio corpo. Quer dizer, e eu diria que nesse primeiro momento é esse aspecto que é privilegiado na obra do Nelson. Por quê? Porque ainda não existem aqueles projetos, né, como Cruz da América, como o Concerto para Encanto e Anel, né, aqueles projetos todos que vão ser definidos lá no Berceuse, vão ser descritos lá no Berceuse, eles ainda não começaram. Então, já existe aqui a referência à inclinação do eixo da Terra em relação ao eixo do Sol, né? Isso já existe. Eu mostrei para vocês os desenhos, né, que já estão presentes aqui. Já estão presentes aqui a inclinação, quer dizer, o grafite ele já traz essa referência cosmológica ou cosmográfica, né? Isso já está presente. Já está presente também essa referência da qual eu queria falar mais, né? Que é essa coisa do grafite ser carbono, né? Eu diria que não é linguagem. Ou seja, se eu entender que linguagem é logos, eu diria que é escrita. Então, a não ser que você entenda que a escrita teria que ter dois conceitos de linguagem: linguagem logos e linguagem escrita, né? Ou seja, como se você dissesse assim, significante e letra.
Se você entender que letra também é linguagem, sim, mas se você entender que linguagem é fundamentalmente significante, não, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar. Sim, Leonardo. Não, foi uma coisa que me incomodou também, como a Gabriela disse, essa questão de ele fazer uma cirurgia no cachorro ali, né? E colocou um Buda dentro do osso do cachorro. Aí eu queria entender a simbologia do Buda nesse contexto, e porque o budismo, na verdade, diz, né, que é contra causar sofrimento a seres sencientes e tal, e ele está causando sofrimento àquele cachorro, né? Assim, ele fez uma cirurgia no cachorro, aquilo ali realmente eu não me causou um certo mal, assim, não sei. Bom, então, não sei se ele causou sofrimento ao cachorro. O cachorro estava anestesiado para fazer a cirurgia e em tese, a parte do osso ali onde foi colocado o Buda, aquilo em tese não causaria dor ao cachorro, enfim. Mas eu acho que. Mas é bom você trazer isso, né? Porque para a gente pensar também sobre a questão do Buda, né? Assim, por que o Buda, né? O Buda ele é introduzido no osso do cachorro, mas ele também é introduzido no corpo de uma das hastes do grafite, né? E ele também aparece em vários trabalhos, né? No próprio Vazio, ele está sustentando os objetos escultóricos, né? Que não tocam o solo, porque o solo ele coloca pequenos Budas de ferro que dão sustentação a todos os objetos. Então, o Buda ele aparece no nome do grande Buda, embora não tenha nada de Buda ali, né? Mas, de qualquer modo, eu acho que esse ponto que você toca é importante, porque para ele, para a concepção dele do que é espiritualidade e do que é, eu não diria religiosidade, mas eu diria, a palavra que ele usa mais é espirituosidade, espiritualidade. A palavra espiritualidade sempre envolve para o Nelson uma ideia de conflito, né? Então, esses exemplos todos que ele traz, né, que no vídeo aparecem como seja o halterofilista, seja o tatuador, né? Não sei se você já fez tatuagem, né? Mas tatuagem é uma coisa que dói absurdamente, né? Assim, por exemplo, essa daqui eu levei mais ou menos 3 sessões de 4 horas, né? Eu levei 12 horas sendo tatuado, e eu lembro que na terceira sessão eu já estava claramente arrependido de ter feito. Depois não, né? Depois que passou, eu sou feliz de ter feito. Mas lá na hora a dor é absurda, assim, e então aí você fica se perguntando em nome de que você fez essa tatuagem, de que você submeteu a essa dor, né? Então, ele dá esse exemplo. Então, por exemplo, isso que você achou ali do animal, eu acho, por exemplo, quando eu vejo aquela cena daquela criança africana sendo cortada, né? E isso sendo parte de um ritual, né? Assim, também eu acho que tem uma violência grande ali. E o Nelson também acha, mas ele acha que essa relação entre cultura e natureza é uma relação que envolve conflito, que envolve violência, né? E então eu acho que isso faz parte. Eu acho que o Buda ele entra ali, ou seja, o Nelson não é um budista, né? Ele é uma pessoa que tem uma leitura e uma prática que envolve um grande conhecimento de religiões orientais e tal. Ele é um praticante de yoga há muitas décadas e tal, mas a gente pode dizer exatamente que ele é um budista. Ele diz na entrevista, né, naquela conversa que está aqui, né, que quando ele decide usar o Buda pela primeira vez, ele usa o Buda porque o Buda, e é por isso, acho que aí a gente já começa a entrar no outro ponto, que eu acho que no vídeo não fica muito claro, mas que no texto do Rodrigo Naves é a primeira coisa que
ele... Quer ver? Eu vou colocar aqui. Três. Ele diz assim, ó. No caso do grafite, ocorria o seguinte: eu não conseguia grafite do tamanho que queria, então eu precisava fazer uma emenda, porque, apesar de ser um minério, ele passa por um processo industrial e chega a 1,10 m no máximo, né? E eu queria algo que fosse além do meu tamanho, né? As duas hastes de grafite têm mais de 3 metros, né, de comprimento. Que o olho, a uma certa distância, não o dominasse completamente. Se emendasse o grafite por fora, haveria uma quebra no ritmo da peça. Mas se eu emendasse por dentro, pareceria que estava falsificando a coisa, passando a perna no observador. Então, eu deveria colocar alguma coisa ali dentro, no lugar da emenda, que me obrigasse a falar daquela ligação, daquela emenda. E por que colocar uma imagem do Buda naquele local? Porque o Buda era a imagem mais banal de uma pessoa voltada para o seu interior, que remetia para o interior da peça. E eu gostei da imagem mais banal. Então, tem um primeiro momento, uma primeira informação ali, que é essa ideia de que o Buda é a imagem mais banal de uma pessoa voltada para o seu interior. E depois tem um outro lugar que ele fala uma coisa logo depois. Ele diz assim: eu acho que isso tem a ver com o interesse de defrontar esse espaço solitário que é o espaço interior. Talvez seja por isso que eu procure esses espaços, esse defrontar consigo mesmo. Ter de optar pelo próprio corpo, pela convivência com o destino. No grande Buda, me interessava pensar um pouco sobre o sagrado, sobre a cultura e a transgressão disso na natureza. Existem vários níveis de intervenção sobre o próprio corpo, que supõem diversos graus de espiritualidade. É um sujeito que faz uma operação plástica para se tornar mais bonito. O fisiculturista que interfere no processo de formação do seu corpo físico. As japonesas que não deixam o pé crescer, porque na sua cultura ter o pé pequeno e delicado tem um significado específico. E isso culmina na situação do Buda, que senta embaixo da árvore e fala: dane-se meu corpo, dane-se qualquer coisa. Eu quero algo transcendental. E eu pensei poder representar esse tipo de coisa com uma árvore penetrada por aquelas garras. Então, tem dois pontos aí. Tem um ponto que é a interioridade, quer dizer, algo voltado para a interioridade, e isso ser sinônimo de espiritualidade, né? Espera lá.
Então, por exemplo, não estou conseguindo abrir. Deixa eu ver se consigo aqui por aqui. Instante só, pessoal. Então, tem o Buda, ele entra como uma questão de uma imagem da interioridade, e interioridade funcionando como uma espécie de sinônimo de espiritualidade, né? E ele também entra como uma transcendência do corpo, uma operação sobre o corpo, em busca de uma espiritualidade, né? Então, nesse sentido, Leonardo, a ação dele sobre a árvore, sobre o cachorro, né? E a ação desses povos todos sobre os próprios corpos, né? Elas são pensadas numa única chave, tá? Então, quando o Naves, ele começa o texto dele, ele começa dizendo exatamente isso, né? Ele diz: o vídeo acentua um certo viés do trabalho do artista, a tendência marcada para sugerir uma interioridade nas coisas que vemos, para além de sua simples aparência. Então, a ideia fundamental é que, por exemplo, nesse processo por exemplo, quando ele coloca os 3 pênis de cristal dentro da árvore, e a árvore, depois de certo tempo, engole, aquela árvore agora, ela tem uma interioridade. E, portanto, ela tem uma espiritualidade, né? E eu só consigo dar essa espiritualidade, essa interioridade à árvore, introduzindo nela, criando um interior nela, né? Ou seja, como ele diz, quando ele diz ele fala isso em algum outro lugar que eu não estou achando agora, né? Que ele se interessa por esse interior. Então, o que é interessante é o seguinte, é que esse interior, ele é invisível para nós. Então, introduz aí mais um elemento da espiritualidade, que é essa invisibilidade.
Então, existe alguma coisa ali que não é visível, igual nós pensamos, por exemplo, que no nosso corpo, dentro do nosso corpo, tem alguma coisa invisível que é a alma, né? Que é a nossa espiritualidade. Né? Então, quando ele introduz esses objetos nesses corpos, ele dota esses objetos de uma interioridade invisível. Né? O que é muito interessante, por quê? Porque isso joga a questão da arte, tira a questão da arte desse âmbito da estética, desse âmbito do que nós percebemos, né? E joga ela muito mais num campo da ação, do ato, da ética, da espiritualidade, entende? Então, eu acho que esse ponto é o ponto que quando ele fala de um certo, quando o Naves fala de um certo viés do trabalho do artista, a tendência marcada para sugerir uma interioridade nas coisas que vemos, para além da sua simples aparência. Né? Dotar as coisas dessa interioridade, eu acho que é. E aí, quando ele faz isso com o cachorro, ele também está fazendo isso. Né? Então, esse segmento do vídeo que se chama Série Gênesis engloba 3 ações, todas próximas entre si. Na primeira, o artista faz um furo no tronco de uma árvore, introduz um pequeno pênis de cristal, no caso são 3, né, no seu interior. Posteriormente, presenciamos uma intervenção cirúrgica em um cão. O animal tem um de seus membros aberto por uma lâmina e um Buda de ouro incrustado no osso de sua perna. Por fim, um brilhante é posto no interior de uma ostra. Né? Então, por exemplo, essa ostra, ela também tem esse aspecto, né, que ela supostamente na época o Nelson tentou realizar esse projeto através da H Stern, entendeu? Isso acabou não acontecendo, né? Mas você gerar uma pérola normalmente é uma coisa que se produz através de um grão de areia. Mas você produzir uma pérola que no interior dela existe um diamante, né, que é invisível, né? Então, o trabalho do Nelson é um trabalho que tem muito a ver com produzir. Existe uma dimensão visível do trabalho e existe uma dimensão do trabalho que não é visível. E essa dimensão do trabalho que não é visível, né, por exemplo, na conversa que ele tem aqui nesse volume, isso aparece através de um certo conjunto de narrativas, ou então aparece através dos desenhos. Por isso que você tem que estudar os desenhos dos trabalhos, né? Por isso que os desenhos também são expostos, porque os desenhos são o pensamento do trabalho, como ele diz, né? Então, então, quando ele fala aqui, olha, quando ele fala, por exemplo, atos que deem a esses seres uma dimensão oculta e insondável. Né? Então, quando ele faz essa ação, ele dá a esses seres essa dimensão oculta e insondável. Né? Ao mesmo tempo, esse algo dentro de algo, ele tem uma dimensão, como ele diz aqui, ó, algo dentro de algo, num contato vital e conflitivo. E aí, então, faz todo sentido, porque para o Nelson, a espiritualidade é conflito. Ela é fundamentalmente conflito. E vamos dizer que, quando a gente pensa em religião, normalmente a gente pensa em conflitos religiosos, né? Fundamentalmente conflito, ou seja, religião não tem a ver com alguma coisa da ordem de uma harmonia, né? Espiritualidade, ele fala isso, né? Que espiritualidade para ele não tem a ver com harmonia, nada disso, tem a ver com conflito, né? Então, há alguma coisa, né? Porque, por exemplo, no final lá da conversa, o Nuno Ramos, a última fala, né, da conversa, ele fala que acha que tem uma doçura no trabalho, que é um lado pacificado, doce. Aí o Nelson diz, tem essa doçura, mas com uma certa tensão. Quer dizer, tem uma tensão. Essa tensão é a própria espiritualidade, né? Então, que ele acha que não é uma característica do trabalho dele, ele acha que é uma característica da cultura humana,
né? Na relação com os corpos, na relação com a natureza, né? Existe esse conflito, né? Então, no caso Então, é isso que eu estou tentando descrever com essas palavras, né? Ele diz lá, por exemplo, lá no documentário, né? No filme de artista, ele diz isso, que espiritualidade para ele tem a ver com conflito. Tem a ver com uma certa guerra interna, né? Então, espiritualidade para ele não é uma harmonia, né? Então, isso é interessante por quê? Porque nessa cosmografia que eu estou tentando pensar, essa cosmografia, ela é uma relação com a natureza, mas ela é uma relação espiritual com a natureza. E, portanto, conflitiva com a natureza, né? Ela não é sem um conflito com a natureza. É por isso que ela é uma cosmografia e não uma cosmologia, né? Então, espiritualidade tem a ver, isso que eu escrevi aqui, né? Tem a ver com interioridade, tem a ver com invisibilidade e tem a ver com conflito. Não? Então, tem um conflito entre o que é visível e o que não é visível, tem um conflito entre o interno e o externo, né? Quer dizer, a espiritualidade é esse conflito, né? E ele vai dizer, o vídeo é um pouco uma tentativa de mostrar isso, fazendo esses paralelos com outras culturas, né? Com outras culturas, e nem são culturas ocidentais, né? Onde esse conflito está muito presente, né? E, professor, também o conflito para ele sempre gera transformação, né? Porque eu vejo que esse é um ponto importante na obra dele. Isso. Então, por exemplo, daí a coisa por exemplo, dos fisiculturistas, né? Também, né? Então você submete aquela disciplina, né? Aquela disciplina de esforço físico, de dor, não sei o quê, e isso vai modificando o seu corpo vai crescendo, né? Então, esse conflito que vai gerando essas modificações também, né? Então, ou seja, para ele também tem essa questão de quais são os efeitos desses encontros, né? Entre os vários reinos, né? Mineral, vegetal, animal, né? Então, por exemplo, aqui o Naves ele diz num determinado momento assim, ó: a intervenção no cão irá cicatrizar, o tronco na árvore terá sua inteireza restabelecida, e o brilhante será envolvido por uma pérola que o deixará oculto. Afora algumas ligeiras marcas, as superfícies retomarão uma aparência normal, embora no interior delas latejem profundas mutações. De todas aquelas intervenções, restará apenas um relato, no caso, o vídeo, as histórias que se acrescentam a ele, as narrativas que se somam e se superpõem. Então, o trabalho, ele vive também, ele não vive só no vídeo, né? Porque o trabalho não é o vídeo, né? O vídeo é um trabalho, mas o trabalho as ações são trabalho, né? Então, a arte, né? Essas ações são ações artísticas, né? Então, as ações são arte, né? Mas, ao mesmo tempo, essas narrativas, elas também compõem, elas também são parte do trabalho, né? Uma pergunta, professor. Eu não sei se foi a intenção do Nelson, mas assim, eu reparei que uma ostra pode se assemelhar a uma vagina. Ele também colocou na árvore, né, o senhor falou que ele colocou pênis de cristais. E alguns objetos fálicos também, o próprio Buda de ouro, né, ele é uma haste, enfim. Eu não sei se foi intencional, mas tem muito essa coisa de um orifício ou de alguma coisa que é inserida em outra.
não sei se foi intencional, mas eu queria saber o que isso significa assim, para ele. Se é só essa dimensão espiritual ou se tem alguma brincadeira nesse sentido de remeter à questão sexual mesmo, de procriação, de fecundação. Sim, não diria que é uma brincadeira, eu diria que é parte dessa cosmografia, dessa fisiografia, né? Ou seja, existem essa coisa do pênis de cristal, né? Isso vai aparecer o tempo todo nos desenhos, né? Ou seja, dentro dessa fisiologia, dentro dessa cosmografia, o corpo, os corpos animais, vegetais e humanos, e dentro do corpo, os vários órgãos do corpo, e dentro disso, a sexualidade. Então, a sexualidade também é muito presente na obra do Nelson. Então, percebam que... Por que eu falo de uma cosmografia? Porque eu estou falando de uma construção total. É como se ele fosse reconstruir o mundo, todo o cosmos. E dentro desse cosmos, os corpos que habitam esse cosmos, que fazem parte desse cosmos, e esses corpos em toda a sua complexidade. Então, nesse trabalho, por exemplo, no Vazio e no Mesas, ele trabalha, por exemplo, no Vazio, que é uma noção muito importante no trabalho do Nelson e que é uma noção muito importante nas mais diversas cosmologias, né? Então, você vai encontrar já reflexões sobre o vazio nos pré-socráticos, na física de Aristóteles e depois, né, em todas as discussões da física, né? O Nelson também vai trabalhar com a noção de vazio e ele vai trabalhar, sobretudo, com a noção de vazio no corpo. Ele vai pensar o corpo humano como marcado por vazios. E isso vai gerar, fundamentalmente, 3 vazios, né, que são o vazio cérebro, o vazio coração e o vazio sexo, né, que são partes do corpo que funcionam a partir de vazios, né? Então, por exemplo, esse trabalho que se chama Vazio, eu não sei se vocês lembram no filme, né? Ele tem uma cabeça e aí existe uma espécie de exame de imagem, né? E ele localiza... porque, assim, a questão da referência à medicina é importante no Nelson, né? Ele fala sobre isso na entrevista, né? Que ele é filho de médico e neto de médico farmacêutico, né? Então, ele é um cara que viveu numa casa cheia de livros de medicina, de fisiologia, e uma das coisas que ele começa a se interessar é por um determinado número de vazios que existem no cérebro, né? Ele descobre que o cérebro não é totalmente compacto, existem áreas do cérebro que são vazios, e o que ele faz é pegar esses vazios e transformá-los em escultura, ou seja, preencher esses vazios e tentar entender essas formas, né, desses vazios, e aí ele faz essas esculturas. Então, por exemplo, esse trabalho aqui, no vídeo isso aparece. Tá vendo? Aqui tem desenhos, tá vendo? Do diamante aqui na ostra, do Buda no osso, né? Do cão e o pênis de cristal, né? Que são introduzidos na árvore, né? E aí, por exemplo, ele pega essa forma aqui, que é uma forma que, se você corta a medula, você vai encontrar essa forma. Essa forma, ele transforma essa forma nessa escultura aqui, ó. Tá vendo? E aí, essa escultura vai dar origem... Tá vendo? Você tem várias partes do corpo humano, né, que dão origem a... Então, por exemplo, esse trabalho aqui se chama Meio Eu,
né? Tá vendo aqui? Você tem coração, tá vendo pedaços do corpo, e é interessante porque é bem esse corpo despedaçado que o Freud fala, né? Que é o corpo pulsional, né? Não é um corpo que faz um todo, né? É um corpo esquartejado, né? E aí, por exemplo, aqui, esses trabalhos aqui que estão no mesa, eles são trabalhos feitos a partir de formas do rosto do Nelson, do peito do Nelson e do ventre do Nelson, né? Essas são as dormideiras, depois a gente vai falar sobre isso. Então, esse trabalho que é o mesas, né? Em cima das mesas você tem essas formas, né? Do ventre, do peito e da cabeça, né? Com azeite, né? Que ele coloca, isso aparece no documentário, né? E aí você tem esse trabalho aqui, ó, tá vendo? Que é essa forma. E você está vendo que essas formazinhas pequenas são budas de ferro que impedem que as esculturas toquem o chão. Então, essas formas aqui são formas que se encontram no cérebro humano, que são vazios, que ele preenche e aumenta isso, né, numa escala. Mas esses são vazios do cérebro, né? O nome desse trabalho é Vazio, né? E um trabalho que ele apresentou, tá vendo? Isso aqui é o que aparece lá, e um trabalho também muito importante do Nelson, que é o Vão, que é um trabalho que foi apresentado na Bienal de São Paulo, foi a primeira participação dele na Bienal de São Paulo, que é esse trabalho aqui, né? Esse trabalho, ele é uma escultura em mármore, que é uma forma também de um desses vazios do cérebro, entendeu? É esse trabalho. Então, o corpo, existe toda uma reconstrução do corpo, só que é uma reconstrução que nunca faz um todo. Você sempre tem pedaços, inclusive pedaços que são ausências, né? Que são vazios no corpo, né? Então, isso pertence a essa cosmografia, né? Isso pertence a essa cosmografia que eu estou... Quer dizer, todo o trabalho do Nelson implica uma recriação, né, desse cosmos, e um dos elementos fundamentais desse cosmos é o corpo humano, o corpo animal, o corpo vegetal, né, os corpos minerais, né? Então, esse ponto é um ponto central. Eu queria convidar vocês, caso vocês ainda não tenham lido, né, o texto do Naves e a entrevista, né, a conversa do Nelson com o Naves e com esses outros artistas, né, o José Rezende, a Lígia Pape e o Nuno Ramos, eu quero recomendar que vocês leiam muito isso, tá? Porque eu vou dar continuidade a isso na próxima aula, tá? Mas o que eu estou tendo... Vocês vão ver que nesse primeiro momento do trabalho dele, o corpo é muito importante, né? Só que como é que ele vai construir, como é que esse corpo vai aparecer dentro dessa cosmografia, né? Então, é isso um pouco que a gente vai tentar entender nesse primeiro momento, que diz respeito a esse livro aqui, que descreve, como ele é publicado em 98, e a primeira exposição do Nelson em 1980, então seria mais ou menos os 20 primeiros anos da obra dele, tá? Então... Mas eu hoje ficaria por aqui, tá? Mas eu queria convidar vocês, porque a gente vai continuar trabalhando em cima desse livro aqui da próxima vez. Ok? Então eu vou interromper a gravação aqui e a gente continua na semana que vem.